Boa tarde, pessoal. Quem está me vendo sempre aqui, ontem não estive, eu sei que muitas pessoas choraram, milhares de fãs vieram aqui e falaram, cadê aquela mocinha? Meu nome é Cássia Carrenho e a gente vai bater um papo bem descontraído aqui com o Delfim, que, olá, além de tudo que ele vai se apresentar, ele é meu amigo e também professor na LabPub, que é a escola que eu tenho. Então, é um prazer inenarrável e é uma mesa muito tranquila para fazer. Eu estou tão feliz. Você se despreocupa à toa, né? Nossa, eu não tenho que ter o headset aqui, porque eu tenho que ficar segurando papel, escrevendo coisa, pensando, não posso esquecer a próxima pergunta, que dá branco, né? Enfim, o bate-papo aqui vai ser sobre capas de livro. Isso. E eu gosto sempre de pensar naquilo, né? Quem nunca comprou um livro por conta da capa, né? Você não vai fazer aquilo de dizer, eu sou o cara daquela capa? É que aqui, o próximo ano, eu vou pedir para a Amazon KDP tirar esse negócio aqui para dar para ver. Mas tem a capa ali... porque os estandes do ano que vem vão estar no mesmo lugar. Exatamente. No Rio de Janeiro, inclusive, mesma planta, né? Mas tem a capa, Fahrenheit, que foi o nosso querido Delfim que fez. Né? Tá enorme ali, ó. Aqui na frente do stand da Globo, dentro tem a capa de 1984. Mas estamos nos adiantando. Estamos nos adiantando. Então, eu primeiro queria agradecer a presença de todos. Delfim, super obrigada de ter vindo. Valeu. De outra cidade. De outro universo. Metaverso. Universo Campinas. Isso. E eu queria que você começasse aí se apresentando. A gente vai ter uma apresentação e, conforme a apresentação for acontecendo, a gente vai batendo um papo aqui e eu vou interferindo, vou falando, não, Delfim, você está errado. Brincadeira. Porque essa palestra originalmente se chamava uma conversa sobre capas vendedoras. Daí, será que eu errei a digitação, né? Vencedoras ao invés de vendedoras, mas a gente vai chegar lá também, né? Então, obrigado pela presença de todo mundo, né? Eu sou esse passador novo, eu sou o Delfim, né? E entre as diversas coisas que eu faço na vida, jornalista, a gente está aqui porque eu sou designer gráfico, tá? Mas eu também sou editor, tradutor, fui jurado do Jabuti de Capa em 2019. Eu sou curador de cinema, tenho um cineclube em Campinas já faz 5 anos. Sou DJ nas horas vagas. Isso é hoje em dia. Isso já foi um dia minha ocupação principal, né? Hoje é uma nota de rodapé na minha história, né? E ele nada. Vocês vão ver, nada. Nada. Resume muito a minha vida. Né? Fui finalista do Jabuti pela primeira vez em 2011 com essa capa de um livro jurídico para Saraiva. Até onde nos consta, é a única capa de livro jurídico que já foi finalista do Jabuti até hoje, o que é um tremendo feito. Ela também ganhou o prêmio Get Images de melhor capa de livro na categoria educacional em 2012. Concorreu com a final, que foi com 5 capas, 3 eram minhas. Essas eram as outras 2 que concorreram naquela final, né? Foi a última edição do prêmio Get, infelizmente. Essa capa foi do ano passado, de 2020, na verdade, finalista do ano passado do Jabuti, não levou, né, mas entramos entre os 5 finalistas com a capa da edição comemorativa do Fahrenheit 451, que é uma das distopias fundamentais que vocês devem ler, do Sr. Ray Bradbury, um universo terrível, onde a sociedade clamou pela queima de livros, né, e esse é o princípio da história. E em tempos como os nossos, a gente tem que ler um livro como esse. É distopia mesmo? É distopia. A gente está vivendo uma, né? A gente tem a sorte de ainda poder ler sobre elas, né? E essa conversa é sobre capas vencedoras. O que seriam capas vencedoras? A gente vai explicar para vocês um pouquinho, né? Porque a capa de livro, ela tem um poder imenso, e o poder que essa capa tem é de tanto atrair o leitor para sempre, como também repelir esse leitor para toda a vida, dependendo do quanto ela é potencialmente empática com o leitor ou não, né? Uma coisa que eu quero colocar aqui é que capista de livro pode fazer capa de qualquer coisa, né? Capa de
capa de disco, por exemplo, ou capa de jornal. Eu trabalhei ano passado, tive a felicidade de trabalhar como editor de arte de um jornal na minha cidade natal, Campinas, né? Principalmente fazendo capas pouco convencionais para caderno de cultura. Né? No Brasil a gente não vê muito isso, né? E eu tive essa aqui são 3 exemplos, né? E eu tive a felicidade de 3 dias seguidos, na verdade. Foram 3 dias seguidos. Foram 3 dias seguidos, 3 isso. felizes dias seguidos. 3 felizes dias seguidos, né? E essa capa, em março desse ano, venceu um Award of Excellence da Society for News Design, que é a principal instância de julgamento de design de jornais no mundo, né? Baseado nos Estados Unidos, acho que é San Diego. E aqui no Brasil, este ano, só 2 equipes de design conseguiram. Eu, que sou a equipe do Eu Sozinho, né? Consegui com essa capa sobre o filme do Marighella, no dia do lançamento do filme, que foi dia do aniversário do Marighella, dia 4 de novembro. E a outra foi uma série do Télio Navega, lá do Globo. A equipe do Télio fez uma série sobre Olimpíadas que ganhou o outro prêmio de excelência, né? São prêmios que geralmente vão para Correio Brasiliense, para Folha de São Paulo, né? E esse ano calhou de ir pela primeira vez para um jornal do interior do Brasil, porque calhou de ter um cara lá fazendo umas capas mais ou menos, né? Mas a gente não está aqui para falar disso exatamente, eu precisava só comentar, porque dá para a gente criar em qualquer meio, mas a gente vai falar especificamente sobre capas de livro por aqui, né? Então, queria lançar esse pensamento para vocês, que deve ser aquela coisa que passa na cabeça de todo mundo, né? Tipo, a gente deve julgar um livro pela capa? Se a gente deve ou não, Cássia, é aquela coisa. O que você acha? Vai, eu não sei se a gente deve, mas eu julgo. É exatamente a questão, né? Tipo, vocês também, né? Julgar um livro pela capa não é aquela coisa, tipo, politicamente correto, assim, tipo, tadinho do autor, uma capa tão feinha, vou julgar o livro pela capa, nem vou chegar perto, ou então, puta, capa maravilhosa, você abre o livro, assim, pô, pensei que era outra coisa, né? A gente não deve, mas julga, né? E isso se deve à importância que a capa do livro tem na comunicação e na venda do produto comercial chamado livro, né? Porque uma capa, essa é a verdade, a capa abre a porta dos livros, mas ela também fecha, né? Então, se a gente vai discutir sobre capas vencedoras ou vendedoras, a gente tem que entender primeiro isso, né? O importante para fechar essa conta não é o designer, não é a editora, no fim das contas quem manda é o leitor, né? E o leitor ele vai dar a palavra final sobre todo um trabalho feito num processo editorial do qual a capa é a coisa mais visível, né? Então, tem essa frase de um dos maiores designers da história, um americano chamado Saul Bass, que é: quero fazer coisas bonitas mesmo que ninguém se importe. Tipo, o Saul Bass é um designer que, se vocês não conhecerem, dá uma pesquisada no Google depois. Ele é um cara muito importante. Talvez vocês conheçam ele, sabe como? Ele tem umas aberturas de filme muito importantes, principalmente para filmes do Hitchcock, como Um Corpo que Cai, é dele. Qual outro que é dele? Tem 2 do Hitchcock muito importantes. A pessoa olha para mim e pergunta. Né? Mas Um Corpo que Cai é a coisa mais famosa que ele fez em termos de cinema, né? E ele fez os cartazes dos filmes também, né? Mas beleza é fundamental, né? As capas feias, que me perdoem, e como tem capa feia por aí, hein, gente? Nossa, eu tava andando por aí e, tipo, a gente não deve apontar dedo para ninguém, mas, tipo, eu e a Cora, minha amiga, a gente estava comendo antes de ir para cá, e vem um autor independente, né? E perguntou, e eu falei para ele, capista, assim: o que você achou das capas dos meus livros independentes? Eu falei: a gente pode conversar depois, né? Mas eu falei só para ele: acho que dá para melhorar bastante. E tem uma questão aí também que eu acho que, principalmente quando a gente está falando de autor independente, quando você pega nichos, né? Então, livros eróticos, por exemplo. Daí tem uma capa
que tá lá e parece que todo mundo começa a fazer igual, né? Então você tem muitas capas que são muito parecidas. Sim. Né? Não, aí eu vou ter que comentar. Tem um stand aqui atrás, que eu não lembro o nome da editora, por sorte. Né? Tem uma prateleira com 10 livros, livros de 10 autores diferentes, mas quando a gente bateu o olho assim, a gente assim, nossa, são 10 livros do mesmo autor, isso é uma série. Não, são 10 livros com as capas meio que totalmente iguais, a mesma tipografia, tudo, de autores completamente diferentes, com temas completamente diferentes. E, tipo, como que você vai diferenciar qual a personalidade desses livros, né? Daí, livros têm que ter personalidade, na minha opinião, né? Então é uma coisa bacana, está dentro das dicas que a gente vai falar lá na frente, principalmente para os autores independentes que porventura estiverem por aqui, estiverem acompanhando esse papo, né? Por que as capas têm que ser bonitas? Porque isso é mais ou menos como uma luta de boxe, né? A gente precisa vencer o leitor por nocaute. Cássia, a gente tem mais ou menos 10 segundos para convencer o leitor numa livraria. No meio de todos aqueles... Aqui, principalmente, nesse mar de livros, né? Tipo, o livro que vai te chamar a atenção, ele te chama a atenção instantaneamente. Se ele não chamar a atenção instantaneamente, ele perdeu a batalha, né? E tipo, esses 10 segundos vale aquilo que eu disse. Ele pode atrair de primeira, como pode afastar de primeira. E uma questão aí também, né? Primeiro, quando a gente fala de livrarias, que a gente tem, né, milhares ali, e quando a gente fala do digital também, né, que daí é uma briga, né? Sim, muito, né? No marketplace a melhor miniatura vence, né? Exatamente. Né? O livro digital é uma coisa bacana. A gente não vai falar muito sobre isso aqui, mas o livro digital ele tem essa coisa. A gente está vivendo a versão 1.0 dele. Né? Ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para se criar, né? E eu acho que a capa de livro é uma das seções do livro que mais tem a ganhar, porque hoje em dia ele é uma representação estática do livro físico. Concordo, né? Plenamente. Né? Imagina, num meio em que você pode pôr animação, efeitos, tipo profundidades, e ninguém ainda explora isso porque ainda não existe esse modelo, né? Ainda está sendo desenvolvido, ainda está por ser criado, né? Então, o livro digital ainda tem muito a crescer. É por isso muito que essa palestra fala muito sobre livro físico, né? Porque a base de tudo ainda é o livro físico. Sim. Né? E ele tem que ser... Essa paixão, essa vitória por nocaute também é similar a você se apaixonar pela primeira vista. Sabe? Tipo, quando acontece, te arrebata e não adianta, você acaba sendo fisgado de primeira, né? Por bem ou por mal, né? A capa te fisga ou ela não te fisga, né? E você se entrega ou não a esse amor. Qual a função do capista? É fazer... te ludibriar, te convencer que você deve ser atraído, sim, né? Por esse amor avassalador, né? Tem que ser irresistível, tem que ser desejável. O leitor tem que querer possuir. Eu quero essa mulher, eu quero esse livro, eu quero esse cara. Tem que ser assim, né? Tem que ser essa paixão arrebatadora, avassaladora. Mas esse desejo todo, no caso da capa de livro, tem tanto a ver com mexer com esse desejo, quanto a trabalhar técnicas para que a gente possa fazer isso acontecer, né? Daí a gente vai entrar todo naquele estudo da Gestalt, né? Tipo, todas as teorias de publicidade, sobre teoria das cores, né? Mas a grande verdade é que tem técnicas para você tornar esses livros atrativos, né? E isso é muito importante, né? Eu estou virando muito para cá porque não, essa posição não me favorece, mas você me favorece mais que que aí. Com Eu não queria ficar de costas para ninguém, né? Vou, mas está tudo bem, né? É por uma ótima causa. Vai lembrar que não adianta nada, absolutamente nada, o livro ser lindo se ele não vender a obra. E o que isso quer dizer? Que ela tem que atingir o público-alvo correto. Tem livros com capas maravilhosas que atingem o público completamente errado. E o que acontece, o livro flopa. Totalmente.
O livro não atinge o público certo, e daí o editor, o capista, fica se pensando, mas por que essa coisa não vendeu? Está tão bonito, né? Mas não atingiu o público certo. Algum problema na hora de você tomar as informações para você poder criar essa capa de livro. Ou seja, a beleza também, sem atingir a pessoa que acha bonito, também não tem que ser belo, mas tem que ter conteúdo, né? Como na vida. Essa capa que funciona, ela tem que se comunicar, portanto, com o público ao qual ela se destina, prioritariamente. Se ela conseguir atingir um público maior, isso é melhor, né? Ela tem que chamar. Sabe, tem um desenho do Pica-Pau que tem que o Pica-Pau está morrendo de fome e tem uma fumacinha de comida atraindo ele, uma mãozinha feminina, tipo, falando, venha, venha, ele vai flutuando até a comida. Né? É mais ou menos isso que a capa do livro tem que fazer. Tem que falar, venha, venha, né? Encantar o leitor, assim, totalmente. Daí ele vem, até que ele está completamente fisgado, ele não tem como sair dessa armadilha chamada vou comprar este livro. Capas de livro que funcionam de alguns jeitos. Tem livros que são muito minimalistas, tipo, tem muito poucos elementos na capa e esses elementos representam tudo que o livro tem que dizer de um modo muito simples, né? Às vezes basta um elemento na capa, uma cor, um tipo de letra, e o livro funciona. A capa funciona e funciona muito bem, atinge o público no alvo com o mínimo de elementos possível. Pelo contrário, também uma capa com muitos elementos, com uma profusão de cores muito detalhista, também funciona muito bem. A gente vai mostrar exemplos de tudo isso aqui, tá? Essa profusão de cores e imagens, né, às vezes misturando referências que em outras circunstâncias não conversariam entre si, né? Dentro de um contexto de capa de livro, pode funcionar também muito bem. E, às vezes, a gente tem aquela capa muito neutra, com uma cor muito pastel, que poderia passar despercebida. Mas, se ela estiver muito bem feita, se ela for direto ao ponto do que o livro quer dizer, conversar com o público direto ao ponto, mesmo essa capa neutra, pode funcionar muito bem. Eu estou aqui para ser a diabinha. Seja. É verdade que, de vez em quando, assim, tem editor que fala, não usa essa cor porque eu não gosto? Essa é uma história clássica minha, né? Tem um editor, né, um cliente meu, que eu nunca revelo o nome. Graças a Deus. Né, que ele tem uma diretriz na editora dele. Né? Se vocês... Eu não sei se ele está na Bienal, tá? Se você estiver ouvindo, é você mesmo. Mas ele tem a seguinte política. Não use jamais a cor verde na minha capa. Em capa nenhuma. Desculpa, da minha gente, editora. eu tenho só que falar uma coisa. A cara da Vanessa Passos, aqui, quando você falou, ela fez assim, oi? Né? Não é proposital, mas eu poderia estar de verde em homenagem a ele hoje. Né? Mas isso acontece. Né? Tem editores, os editores têm diretrizes, né? Então, para cada editora, você tem que seguir as diretrizes e bola para frente. Se não te ofender profundamente, né? Tipo, mas eu sou muito palmeirense, eu quero usar o verde. Na minha editora, não. Acontece. Opa, passei um slide a mais, né? Tem capas que funcionam muito mais do que o planejado. O que isso quer dizer? Tem as capas que, às vezes, elas duram muito mais do que a vida útil delas, né? Elas ficam, às vezes, por 10, 15, 20 anos no mercado, conversando com um público muito maior do que deveria conversar originalmente, né? E isso é muito legal quando acontece, né? Mas também acontece de capas que, às vezes, o capista está lá se empenhando e está tudo indo muito bem, e daí ele resolve colocar uma coisinha a mais, né? É aquela coisa, você está fazendo uma comida e você coloca um tempero a mais, tipo, vou colocar um pouquinho a mais disso, né? Um pouquinho mais de coentro, né? O coentro é o destruidor das comidas, né? Você coloca um pouquinho mais de coentro, você destrói tudo e no máximo a comida fica marromeno, né? Com capa de livro também. Se você passou um pouquinho de ponto, a capa não fica ruim, mas ela fica só marromeno, né? Fica bem irregular, né? Então você tem que saber a hora de parar, né? E esse é o segredo principal de uma grande capa. Uma capa vencedora, uma capa que vai estar conversando com o público. Esse segredo reside no impacto
visual preciso, né? Nem mais nem menos, é o que tem que ser. E para chegar nesse ponto, é fazer capas e ir descobrindo, tentativa e erro, né? Era o que eu ia te perguntar, né? Porque assim, ninguém é preciso. Não, ninguém é preciso na hora, de primeira, né? Aliás, uma curiosidade para vocês. Vocês veem esse monte de capa de livro publicadas, tal, né? Em média, para cada livro que vocês veem com a capa publicada, você tem mais ou menos 6 capas de livro recusadas por trás delas. Eu já tive uma editora... Essa história é maravilhosa. Né? Ela me pediu 4 vezes, ida e volta, uma capa de livro. Eu fiz mais de 90 propostas para uma mesma capa. E nenhuma foi aprovada. Isso também acontece, né? Então, e tá certo, eu estou contando um caso extremamente exagerado, mas da vida real. Eu já passei por muita coisa, né? Mas é isso, o impacto visual preciso, né, vai dar para vocês esta certeza, né? É aquela capa que você olha, o editor olha, o leitor olha e é isso, não precisa mudar nada, acabou, tá certo, a prova de primeira e é bom, né? Se você acertar o alvo direitinho, você não tem só uma capa que funciona, você tem uma capa memorável, que vai ser lembrada por muito e muito tempo, e essa cadeira é uma armadilha. Mas está tudo bem, vira um banquinho. Então, sobre o quê? Para poder exemplificar isso que eu disse agora, eu vou apresentar aqui algumas capas memoráveis de diversos designers brasileiros, de todos os tempos, né? Desde que a capa de livro começou a ser bastante reconhecida como um objeto de arte. Eu vou pular os anos 40 e 50, porque são anos de instalação, mas a partir dos anos 60 a gente tem muita coisa acontecendo até os dias de hoje. Misturando designers novos e designers da atualidade, eu fiz uma mistura bem boa aqui. Eu não queria ser cabotina, mas eu estou colocando esta capa que eu não sabia que ia estar desse jeito no stand da Globo, né? Mas essa capa foi feita em 2012 para o Ray Bradbury. É a primeira capa de um projeto de renovação do visual do Ray Bradbury no Brasil, com tipologia criada por mim, né? E ela foi um acerto tão grande que toda a identidade visual do Ray Bradbury no Brasil é baseada nos conceitos gráficos dessa capa. 3 cores, a mesma tipografia, um jeito de alinhar os títulos, que é só desse autor, só dessa capa, né? E hoje já são 7 livros publicados do Bradbury pela Globo. São 8, né? Tem um Infanto Juvenil que foi lançado ano passado. Tem uma edição, além deles, tem uma edição comemorativa desse livro que foi lançado em 2020, aquela que a gente viu lá atrás na apresentação. E ainda vem mais pela frente. Então, esse é um projeto que vai ficar por pelo menos de 15 a 20 anos no mercado, né? Isso é muita coisa. Isso é prova de sucesso. Mas eu só quero falar só isso, né? Eu dei um exemplo de mim, mas outros exemplos. Esse aqui é o Eugênio Hirsch. E essa é uma capa que marcou muita época, a capa do Lolita, né? Quando o Lolita foi publicado pela primeira vez no Brasil, um livro polêmico do Nabokov. E ele tem esse design muito contido, a imagem da ninfeta ali posicionada na letra I, a letra T tem um amarelinho na ponta do T, se misturando com o cabelo dela como se fosse um rabo de cavalo, né? O nome do autor na mesma inclinação da inclinação do L, né? Tem várias geometrias ali e muito espaço em branco que acaba valorizando a ilustração e o título. E o Eugênio Hirsch foi um dos maiores capistas brasileiros, né? Ele trabalhou com algumas das principais editoras brasileiras, mas principalmente com uma editora chamada Civilização Brasileira, que hoje é um selo da Ediouro, né? Mas ela foi uma editora transgressora, foi uma editora inovadora. Tem um outro capista dessa editora de quem a gente vai falar mais para frente, mas são caras que fizeram a história do design e eles trouxeram a inovação, né, para o design de capas brasileiro, que antes era meio muito contido, né?
Esse é um cara muito novo, que é o Butcher Billy, né? Essa capa é recentíssima, é desse ano, para um clássico da distopia mundial chamado Nós, né? Que eu recomendo que todo mundo leia. Né? É a primeira grande distopia do século XX. É a primeira grande distopia, ponto. Né? E o Butcher Billy ele tem essa coisa de colocar diversos elementos na capa, como se fosse uma capa de quadrinhos. E ele é um grande designer de personagens e um grande designer de tipologia. Então, você pega e ele usa todas as referências dele do mundo pop. Vocês já devem ter visto imagens desse cara fazendo capas fictícias para Black Mirror ou para Stranger Things. E ele tem agora uma série de livros pela Aleph, sendo que o nosso foi o último a ser lançado. Né? Ele é um capista extremamente interessante e da novíssima geração. Né? Já esse é um cara que vocês conhecem muito, mas não sabem nada sobre isso. Né? Ziraldo foi um capista de livro que durou muito pouco tempo, ele fez muito pouco tempo de capa de livro, e nas capas de livro do Ziraldo, ele não usava ilustração, ele usava só tipografia. Então ele tem essa série, por exemplo, de antologia poética do José Olímpio, que durou também por muito tempo, e essa série é só o sobrenome do poeta, sempre um poeta muito conhecido para ser reconhecido só pelo sobrenome, tipo Bandeira, Drummond, Neruda. Né? E antologia poética escrita com uma cor. Né? E o verso dessa capa é sempre o nome do autor repetido várias vezes na mesma tipografia, super simples, mas tipo, o que você tem para dizer além do... Tipo, é um livro de antologia poética do Neruda. Tipo, você quer mais o quê? Você quer... como que eu vou ilustrar isso? Né? Só a tipografia vence. Ele é um grande tipógrafo, Ziraldo. Ele é muito conhecido pela literatura infantil, pelo design de marcas, pelo trabalho no Pasquim. Mas esse trabalho de capas de livro ele é muito bom. E são muito poucas capas, muito poucos projetos. Mas ele é um cara incrível como profissional de capas de livro. Não tinha ainda o filme, né, para estar na capa. Hã? Não tinha ainda o filme para estar na capa. A gente vai pular essa história. Vamos pular capas com telas de filme, né? Com cartaz de filme. Por exemplo, tem uma editora que publicou Eu Sou a Lenda, antes da Aleph, com uma capa que era o Will Smith e o cartaz do filme. Tá vendo? Né? Foi combinado. Daí, quando esse livro foi trazido para a Aleph, vamos nos remeter à edição original, Pulp, americano, a ilustração original, com uma tipografia super agressiva, transgressora, de um outro capista novo, muito interessante, que é o Pedro Inoue. Né? O Pedro Inoue já foi finalista do Jabuti algumas vezes, ele trabalha para Edbusters nos Estados Unidos, ele é um grande profissional do livro e do design, né, multipremiado, né, e a gente tem sorte de um dia ele ter querido fazer uma capa de livro para o Laranja Mecânica, e isso abriu as portas do mercado editorial para ele. Hoje ele faz trabalho para a Aleph, para Todavia, né, e para a Companhia das Letras e algumas outras grandes editoras deste mercado. Né. A Bia Feidler, ela fez a primeira versão da antologia poética que o Ziraldo refez. Mas a capa que é mais conhecida dela é essa capa do Fernando Sabino, para o Homem Nu. Né? Ela consegue transformar o título do livro no assunto do livro, ela consegue reproduzir o homem nu. Né? Ela desnuda o homem com a tipografia. É uma capa incrível. Ela foi editora de arte da revista Senhor, que foi uma revista maravilhosa dos anos 70. Ela fez depois toda a sua carreira em publicidade nos Estados Unidos. Também trabalhou pouco tempo como capista no Brasil, mas ela é uma profissional extremamente reconhecida e as suas capas são verdadeiras obras de arte, vencedoras. Esse livro, para você ter uma ideia do sucesso dele, por anos e anos e anos, depois que mudaram os projetos gráficos do livro do Fernando Sabino, ele insistiu para que essa imagem do livro entrasse pequenininha na capa, porque todo mundo lembrava dela. Essa imagem ficou nas capas desses livros por mais de 40 anos. Isso é muito tempo. Né? É uma das maiores vitórias em termos de capas de livro no mercado brasileiro. Né? Vitor Burton. Esse cara tem tanta coisa para escolher. Eu peguei a capa do dicionário Wise,
que é um achado gráfico, né? Tipo, a primeira coisa que você percebe são essas duas barras pretas, né? E no meio das barras pretas tem o título do livro. Mas se você olhar com atenção, não são duas barras pretas. Ele é um H marrom, o H do Wise, que se repete no livro inteiro, né? E o Victor Burton, ele é tão mesquinho, no bom sentido, né? Ele é tão guloso, ele quer todas as capas boas só para ele, que além de fazer a capa do grande dicionário Wise, ele também é o capista do Aurélio, né? Então, tipo, se você quer um dicionário, vai ter capa dele, não tem jeito. E é aquela capa que depois que você vê o H, você não desvê mais, né? Você fica tentando só exatamente. ver o preto. Você nunca mais desvê o H. Né? O H você não percebe logo de cara. E ainda mais que o livro é gigantesco. Né? O Victor Burton começou a carreira na Itália, depois veio para o Brasil, trabalhou na Nova Fronteira por trocentos anos até ele montar o estúdio dele, na época que as editoras tinham os capistas contratados nas editoras. E ele criou um estilo tão forte que a gente, hoje em dia, se remete a determinadas capas como capas burtonianas. Mesmo que essas capas não sejam dele. Capas que se aproximam do estilo dele ou usam recursos que ele trouxe para a capa de livro no Brasil são as capas burtonianas. Ele é um dos maiores profissionais de livro, né? Ainda em atividade, né? Aliás, ainda em muita atividade, né? Tem muita coisa nova por aí sendo feita por ele e pelo estúdio dele, né? Caso tenha algum novo dicionário, já sabemos se aparecer um grande novo dicionário brasileiro, a gente já sabe quem vai ser o capista. Esse é o cara que entrou no lugar do Eugênio Hirsch na civilização brasileira. É o Marius Lauritsen Berne. E esse cara, ele trouxe algumas coisas, ele trouxe o minimalismo para as capas brasileiras, né, de vez. Uso de 2 cores ou 3 no máximo. A gente não chama essa capa de 3 cores, porque tem o branco, né? Mas o branco é o branco do papel. Então, é preto e vermelho essa capa. São 2 cores. Ele é um mestre da bicromia. Ele utiliza a tipografia de uma maneira sempre angulada. Desculpa. Se puder me abrir uma... Obrigado. Sempre de uma maneira angulada, sempre de uma maneira a instigar a provocação, sempre com elementos regulares, colocados de forma estranha na capa, para que... Tome sua água. Para quê? Vamos tomar uma água. Por quê? Vocês podem ver, essa capa, como vocês podem ver, essa capa, voltamos. A Cássia não é uma chacrete que está aqui. A Cássia é formada em artes gráficas. É. Ela sabe do que eu estou falando. Então, toda essa transgressão inspirou diversos artistas e diversos designers do fim dos anos 60 até hoje. Ele é o grande inspirador de capas desse estilo. Se você encontra capas com esse estilo de tipografia, esse estilo de alinhamento, tudo tem a ver com o Berne, mesmo que capistas novos façam isso instintivamente. Porque essas capas já foram vistas, revistas e muito estudadas. E mais um pouquinho de água. Vocês perceberam que eu falo um pouco demais, né? Mas tá tudo bem. Pode ficar falando, não tem problema. Vou abrir outra água para você enquanto isso. Que horror isso. Não é Covid. Não, é falta de saliva. Elisa von Handel, uma das grandes capistas brasileiras, né? A gente está vendo só nome de homem aqui, peraí, e as mulheres, né? Não, já passou uma também. Né? Passou a Bia. Então, a gente viu a Bia, agora a gente viu a Elisa, né? Essa capa do Leminski é um baita exemplo de minimalismo. Tem a ver... Um detalhe só desse livro... Ele ficou um livro... Ele foi um dos livros mais vendidos por muito tempo em lista de poesia. E eu vou te falar que eu acho que a capa fez uma diferença enorme. Ela trabalha muito, a Elisa von Handel, com metáforas visuais. Né? Olha o que ela conseguiu achar nessa capa. Não sei se vocês lembram da figura do Paulo Leminski, poeta de Curitiba, né? Mas ele era um cara muito magro, né? Com um rosto muito longilíneo e com um bigodão
que é exatamente esse bigodão, né? Quando você vê a disposição da tipografia do Paulo Leminski, do bigodão, é meio que como se você estivesse enxergando a cara do Paulo Leminski, não o escrito, né? Ela consegue fazer você abstrair do que é verdadeiramente o que é óbvio, né? Tipo, é a tipografia, é um rabisco, mas o contexto faz com que você tenha uma caricatura, quase um retrato gráfico do autor. E ela trabalha muito com essas metáforas visuais, com essas metáforas gráficas, né? Se tornando uma das grandes capistas brasileiras, com diversas capas de sucesso, por diversas editoras, como, por exemplo, a falecida Kozak Naif e, que pena, né? Capas lindas lá, e a Companhia das Letras. Essa é a Luciana Facchini, né? Mais uma da nossa geração, essa capa é de 2018, né? Esse livro maravilhoso que é o Palermo, recomendo para todo mundo. E ela também era capista da Kozak Naif, né? E ela gosta muito de trabalhar com tipografia sobre imagens, mas não imagens de um modo óbvio. É sempre montagens de imagens, imagens em segundo plano, imagens com cor rebaixada, né? Todas elas combinando com a tipografia de modo pouco óbvio, né? Por exemplo, tem tipografia no título, né? Esse livro do Instituto Moreira Salles. E ela pega e coloca quase como se fosse uma intervenção, quase como se fosse um silkscreen na capa, né? E esse tipo de efeito tem muito a ver com o estilo de capa da Luciana Facchini, né? Que é também outra das grandes capistas brasileiras que sabe como atingir o público de maneira completamente diferente, criando um estilo, né? Estilo, essa é uma boa palavra para a gente conversar daqui a pouquinho. E, por último, Cristiano Menezes, né? Da Retina 78. Ele é o último? Acho que ele é o último. Essa capa, por exemplo, é a capa do livro sobre o Twin Peaks. E esse efeito, esse padrão na capa é minimalista ao extremo, né? Ele é o chão da famosa sala vermelha do Twin Peaks, né? Que é onde reside todo o mistério da série, né? Então ele gosta de pegar o detalhe e transformar esse detalhe no grande protagonista da capa. E um detalhe, né, principalmente falando aí de Darkseid, é que ele trabalha já com um público que conhece, né, que são os fãs. Né? Então, quem vai comprar esse livro é o fã Twin Peaks, né? O Cristiano Menezes, ele está na mais invejável das posições dos capistas. Também é mais perigosa, mas ele é um cara muito bom e se torna menos perigoso, que ele é o capista que é dono de uma editora de nicho. Ou seja, ele nunca vai reprovar o trabalho dele, ele pode se auto-reprovar assim, eu vou fazer melhor, e ele não passa pelo crivo de ninguém. Os livros vão ser publicados pela editora dele, que é uma editora de nicho, ou seja, livros cujo público ele conhece muito bem, porque são os livros dos quais ele é fã também. Então, e ele gosta de trabalhar no detalhe, né? Poucas cores, poucos grafismos, e funciona muito bem. Sempre. Ele tinha um estúdio que ainda existe no papel, chamado Retina 78. E o Retina 78 é um estúdio que marcou época no design brasileiro na década passada, né? Na década de 10. Né? Agora, vocês vieram aqui, talvez, para ouvir dicas. Esse era o título, né? Dicas para capas vencedoras ou vendedoras, né? Então, acho que vocês não vão querer sair daqui sem umas dicas, né? Se você pode ser, sei lá, um autor iniciante, ou um capista iniciante, ou uma pessoa apenas interessada nos livros, e, tipo, vai que um dia você queira publicar um livro, vai que um dia você queira... eu quero fazer uma capa, mas a capa tem que ser boa. Como que eu faço para escapar de todos os problemas que uma capa de livro independente tem, que geralmente são capas não muito boas, para ser mais delicados? São caseiras, né? São caseiras, né? Tipo, as pessoas têm pouco recurso visual, mas, tipo, dá para você driblar tudo isso? Dá, claro que dá, né? E algumas dicas para você passar por isso estão aqui, né? A primeira das dicas, né? Faça a capa a partir de um briefing,
né? O que é um briefing? Briefing é tipo um manual de instruções que o editor passa para você, dizendo como o livro tem que ser. Por exemplo, coisas básicas, desde coisas básicas, tipo, o título do livro é tal, o nome do autor é tal, o livro vai ser no tamanho, nas dimensões tantos centímetros de altura por tanto de largura, vai ter tanto de lombada, mas também passa por coisas como esse livro não pode ter a cor verde, né? Ou esse livro é para um público entre 15 e 20 anos, prioritariamente masculino, ou caiu alguma coisa atrás de mim, né? O mundo está desmontando atrás de mim, né? Nem sei o que foi. Foi o encosto, foi o encosto, do né? Banquinho. Isso é uma coisa boa. Se tinha um encosto, não tem mais. Não né? tem mais, caiu Acabou. o encosto. Foi-se embora. Acho que ficou mais leve? Muito. Opa! Tô sentindo que vem capa vencedora por aí. Então esse briefing é a coleta de informações que você tem que fazer. Ou, se você for um capista profissional, o editor te passa isso. Se você for um capista independente, ou se você for o próprio, ou se for um autor independente, saiba dessas informações, conheça muito bem o livro para o qual você vai fazer a capa, porque quanto mais você souber dele, em termos técnicos e em termos de informação intelectual, referências e tudo mais, a chance de você errar é muito menor. Eu acho que é uma coisa importante, né? Porque quando a gente fala de uma editora que contrata uma capa, isso vem da editora. Mas Sim. Quando você é o autor, eu acho que é muito importante você escrever mesmo, né? Porque tá aqui na sua cabeça, mas quando você coloca no papel, de repente você fala, opa, peraí, eu estou pensando isso, mas não tem nada a ver. Né? Quer um exemplo bom para vocês entenderem assim 100%? Lista de supermercado. Né? Se você não quer esquecer nada, você faz uma lista e depois, quando você está no supermercado, você vai ticando. Né? Para fazer uma capa de livro é a mesma coisa. Você faz uma lista de tudo que tem que ter e não tem que ter e você cria. E daí você checa. Não, cumpri essa função, cumpri isso. Está tudo ticado, quer dizer que você cumpriu tudo e provavelmente você fez uma capa 100%, o que é muito bom. Né? A maioria não faz isso. Né? Então, isso é uma boa dica para começar. E a maioria, inclusive, de editoras, né? Sim. Tem editoras que não mandam briefing, mas aí eu sempre recomendo. Se as editoras não mandam ou mandam um briefing incompleto, você vai lá e especula, né, até você ter todas as informações que você considera necessárias. Né? Porque sem informações, o que vai acontecer é que você pode errar o alvo, sabe? Na mosca, tipo Agente 86. Ninguém vai entender essa referência, né? É muito velho Agente 86. Nem eu entendi. Né? Quem tem a minha idade, que tem uns 50, talvez entenda. Né? Quem não tem, entenda. Errar na mosca. Eu estou tentando achar um exemplo contemporâneo de errar na mosca, mas está faltando alguém muito atrapalhado da era da Peppa Pig. Está difícil. Enfim, passemos para frente. Outra dica. Abasteça-se de referências diariamente. Né? Tudo que você puder acompanhar. Você está online todo dia, ou você está vendo o mundo todo dia, seja ao vivo, seja pela televisão. Preste atenção no que você está vendo. Às vezes a gente passa pelo mundo de uma rotina, uma coisa muito mecânica. Não faça isso. Né? Qualquer lugar tem um detalhe, tem alguma coisa para poder te dar, para te acrescentar à tua vida. Isso acrescenta, enriquece o seu mundo de referências. Enriquecer as suas referências é importante porque quanto mais referências você tem, mais informação você tem. Quanto mais informação você tem, mais referências cruzadas você pode ter, mais relações que poderiam ser improváveis você consegue fazer e mais originalidade você pode alcançar em futuros trabalhos. Né? Você nunca sabe qual vai ser o seu próximo livro para fazer uma capa, ou você publicou um livro e quer fazer o próximo, você nunca sabe qual vai ser o próximo tema que vai te pegar para um original e que vai gerar uma próxima capa para você. Né? Então, às vezes você já viu a solução em algum lugar da sua mente, está lá. Né? Então, você ter essa referência na cabeça é saber que você pode pescar ela um dia e utilizar ela de novo. Às vezes ela fica adormecida 10, 15, 20 anos, mas ela está lá. Se você prestou atenção, ela está lá. Isso chama ter cultura geral, né? E é importante a gente ter cultura geral não apenas para capa de livro, mas também para a vida, né? A gente vive um processo de
de pouca cultura geral das pessoas. O contexto social é esse hoje em dia, né? Para muita gente. Um lugar como esse, que a gente está hoje, que promove a possibilidade de enriquecimento dessa cultura geral, é muito importante que exista, né? Então, aproveite o lugar que você está, depois que você sair daqui, e ajude a enriquecer mais a cultura geral, tanto sua quanto geral mesmo, né, das pessoas. Né? Mais uma dica para vocês, ó. Aprenda com os gigantes que vieram antes de você. Tipo, eu mostrei vários capistas que já estão no mercado, alguns bastante do passado, alguns atuais. Aprenda com eles, sempre. Eles têm lições não só visuais, mas intelectuais para passar para vocês. Se você vai se predispor a fazer uma capa de livro um dia, é importante saber que algumas coisas já foram aprendidas, você não precisa aprender de novo. É só você visitar o que já foi feito e você já aprende mastigado, né? Existem diversos livros sobre capa de livro, tem poucos no Brasil, específicos. Mas tem muitos livros bacanas sobre design no Brasil, em que você pode aprender sobre o material brasileiro. E na internet você consegue aprender sobre muitos designers de fora. Então, aprenda com eles, porque é muito importante, né, para o processo de aprendizado, de enriquecimento. Porque tem décadas de trabalhos feitos, né, e eles têm muito a ensinar esses designers com esses grandes trabalhos feitos. Essa é mais uma. Deixa eu tomar uma aguinha e vamos a ela. Essa tem a ver com você, com cada um de vocês, pessoalmente. Percebam-se, né? Porque a resposta está em vocês. Isso é muito autoajuda? Sim, isso é muito autoajuda. Mas, tipo, vocês, como pessoas, como profissionais, têm seus pontos fortes e têm seus pontos fracos. Vocês têm que aprender a valorizar esses pontos fortes, aplicando a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de interação social, e até a capas de livro, né? E coisas que vocês sabem pouco, vocês podem aprender a melhorar. Porque eu me recuso a acreditar que existe esse negócio chamado dom, que a inspiração caiu do céu. Se caiu do céu, é uma turbina de avião. Vocês tomem cuidado, porque vocês podem se machucar, né? A inspiração não cai do céu, não tem jeito, né? Criação, processo criativo é uma coisa que tem a ver com... É processo mesmo, é processo de aprendizado. Então, se você tem pontos fracos, isso existe como você aprender. Você pode ir atrás, você pode não se tornar o melhor do mundo no que você é fraco, mas você pode não ser fraco, você pode ser melhor, né? Você consegue melhorar em absolutamente todos os seus pontos fracos, né? E assim você equilibra o jogo, né, em relação às coisas que podem um dia te botar para baixo, por exemplo. Eu ia falar muito sobre essa questão da inspiração, né? Porque eu acho que tudo que tem relacionado à criação, né, à arte, as pessoas realmente acham que você fica parado e que vai descer a inspiração e você vai falar, eureka! Né? E que você não teve esforço nenhum antes. Você não leu, você não saiu pelo mundo, você não viajou, você não prestou atenção, você não leu um livro, não viu um filme, não ouviu uma música, não foi numa exposição, nada disso, né? E aquele negócio, né? Para os que creem muito, por exemplo, no Espírito Santo ou na inspiração divina, sabe? Se você ficar apenas esperando isso, né, você não vai sair do lugar, né? Porque pode vir e pode não vir, né? Então, faça acontecer, né? Às vezes o tempo que você tem é muito pouco para você fazer as coisas acontecerem, né? E você buscar o melhor resultado gráfico, especificamente no trabalho de capista, é a melhor coisa que você pode almejar. Então, buscar melhorar em todos os aspectos é a melhor coisa. E uma coisa, até no que você é bom. Porque se um dia você se considerar expert em tudo e dizer eu já sei tudo sobre isso, é o começo da sua morte no mercado, né? Porque quem já sabe tudo vai ter ânimo para aprender mais o quê? Né? Ou tipo, isso eu já sei, não quero fazer.
não tem mais curiosidade. E acho que tem uma coisa que eu até tinha escrito assim. Quem me acompanhou é que eu sempre tô com um bloquinho, né? Eu já falei, não, hoje vai ser só um papo aqui, daí eu aqui no bloco de nota. Mas que tem. Aí, ó, deu branco, tá vendo? Eu não falei que eu preciso escrever, porque quando eu vou ler assim, me dá o branco. Ela exemplifica na própria fala, é maravilhoso. Cara, lembrei. Da questão das tendências, né? Porque se você fica muito parado também, e daí eu acho que era uma pergunta que eu ia te falar, esse equilíbrio entre a gente está sempre indo atrás das tendências e o que é novidade, e entre manter a sua marca. Sim. Né? E eu acho que tem um ponto aí, né? Que quando a gente para, a gente vai... Óbvio que a gente aprendeu. Sim. Mas que tem essa questão do aprendizado e que, se a gente para, a gente também não acompanha, né? Exatamente. Porque tudo muda o tempo todo, né? É o Belchior que dizia, o novo sempre vem. É por isso que tem muita gente conservadora no mau sentido no mundo, né? Porque elas ficaram paradas no tempo em algum momento, assim, esse é meu mundo, eu escolhi que vai ser esse meu mundo e tipo, nada vai me tirar daqui. Só que o mundo vai mudar para sempre, né? Então, tipo, por mais que você queira ficar parado, o mundo vai continuar girando a uma velocidade tão grande que, se você continuar parado, você vai capotar e acabou. Né? Você tem que continuar andando com o próprio mundo, né? É uma boa maneira de você não se decepcionar com o mundo o tempo inteiro. Essa é a dica para a vida, né? Tem a ver com isso. Pesquise sempre, tenha curiosidade, amplie sua visão do mundo, né? Bastante importante, tanto para o trabalho como para a vida de novo, né? Delfim, isso está parecendo muito como um coach de autoajuda. Por que você está fazendo isso? Você mudou de profissão, Delfim? Eu não mudei de profissão, né? É que tem coisas que servem tanto para o design de livro quanto servem para a vida, né? Então, num momento em que a gente precisa repensar a gente, nós como cidadãos de um país tão conturbado como o nosso, nesse momento, a gente também tem que pensar que muito disso tem a ver com a falta de curiosidade que as pessoas têm de querer ver uma coisa diferente, né? Tipo, ficar presos a um passado que é só um passado idealizado, não é um passado que realmente aconteceu, né? E quando você amplia a sua visão de mundo, você percebe que tem um futuro inexplorado pela frente que é maravilhoso, né? Temos muita coisa para fazer em termos de inovação em capas de livro, muitas coisas boas para fazer, completamente inovadoras em termos de conteúdo do livro. O livro digital está aí para mostrar para a gente um caminho inicial, né? No qual a Amazon tem um papel central nesse momento, né? E é muito importante que isso aconteça para popularização deste meio, né? E o livro impresso não está morto, né? Imagine que no futuro uma tecnologia que já existe, que é do papel maleável, né, o papel digital, pode ser aplicado a publicações físicas, né? Vocês lembram de um filme chamado Minority Report, com o Tom Cruise? Nesse filme tem uma cena em que o Tom Cruise está fugindo e tal, e tem um cara lendo um jornal. E, de repente, quando ele passa, o jornal muda, né, para mostrar que ele está sendo procurado. É o mesmo jornal físico, com características do digital. Existe um hibridismo que vai vir por aí. Então, muita coisa nova vai aparecer. Então, a gente não pode se prender a um momento atual, à vida atual ou ao passado. Abrace o novo, porque quando você abraça essas coisas novas vão te abraçar também. Tá? Porque o que é ficar parado? É você ficar na sua bolha, né? E ficar na sua bolha não é bom, porque o mundo inteiro está fora da sua bolha, né? A sua bolha é só uma parte do mundo, né? É aquele negócio que ensina em matemática, né? Tem o conjunto dos naturais, daí tem o conjunto dos inteiros, que tem o conjunto dos naturais juntos. Conjuntos naturais é uma bolha dos conjuntos inteiros, né? Sendo bem mal, explicando bem mal matemática para todo mundo, né? Mas a gente não quer limitar o voo criativo de ninguém, né? A gente quer que as pessoas voem, né? E quanto mais pessoas criando capas maravilhosas, sem limitações, melhor ainda. Então, não se limitem para a gente ter resultados ilimitados e muito bons, né? Sabe, você
pode voar. Para que você vai fazer um voo rasinho? Voa alto. Vai longe. Né? É a melhor coisa que tem. Tá? E para terminar, encontre o seu estilo. Né? Depois de tudo isso, você sabe um monte de coisas, você não sabe outras tantas, tem designers que você gosta, tem designers que você não gosta, tem quadros que você gosta, programas de TV que você gosta, filmes que você gosta, tem filmes que você não gosta, tem programas de TV que você não gosta. Baseado em tudo isso, você vai encontrar um jeito de contar histórias visuais, né? Para quem quer fazer capas de livro. No meio de tudo isso, você vai acabar encontrando o seu estilo. Quando você encontra o seu estilo, você vai encontrar um modo de se comunicar com o mundo, né? E a partir daí, você começa a ter sua voz. E ela pode ser ouvida, se for um estilo que atinja bastantes pessoas. Né? Tem essa coisa, né? Essa voz própria faz com que, no futuro, à medida em que você vai fazendo trabalhos, as pessoas reconheçam você pelo seu trabalho. Assim, nossa, essa capa é do capista tal, essa capa é do capista tal. Né? Só de ver, você não precisa ver os créditos mais. Por quê? Porque o cara tem um estilo. Né? Tem escritores que têm um estilo, tem cineastas que têm um estilo. Né? Você sabe quando o filme do Tarantino, por exemplo. Né? Você sabe quando um filme é de terror. Esse tipo de coisa. Quando você desenvolve o estilo, você sabe dizer o que é aquilo sem precisar de muitas introduções. Isso é bacana. Né? E a arte também. Capista não é só um designer. Capista é um artista. Se essa arte é vencedora, se essa capa é vencedora e se essa capa é vendedora, é porque, mesmo sendo comercial, é uma arte. E é importante valorizar o aspecto artístico. A capa não está lá só para cumprir uma função de embalagem. A capa está lá para fazer uma comunicação e para também mostrar a expressão artística da pessoa que realizou aquilo. Não está dissociada nunca, ou não deveria estar, essa função artística da função de comunicação. Né? Dito tudo isso, né, muita saliva gasta, é isso que eu tinha para dizer por hora, mas está na hora das perguntas. Né? Se alguém tiver perguntas, se a Cássia quiser perguntar, se as pessoas quiserem perguntar, se eu não tiver estourado muito tempo, se o Papa não tiver sido sequestrado, né? Vamos lá. A gente tem tempo. Uma ou duas perguntas a gente tem tempo. Vamos lá. Né? Nunca ninguém tem coragem de ser nem o primeiro. Aqui, por isso que ele nem trouxe o a último. amiga. Olha ali. A gente provoca e sempre aparece. Pergunta. Pode perguntar. Pergunta. Temos um microfone, muito bem. É uma pergunta, mas com segundas intenções. Tá? Porque eu já te conheço, tá vendo? São as melhores, vamos lá. Eu quero mostrar uma arte para ele. Mas é o seguinte, desde o ano passado eu estou com um livro para publicar. A capa, o cara fez um design... Deixa o microfone aqui, assim, senão a gente não te ouve. Fez um design com a capa belíssima, mas a fotografia original não tem resolução para impressão. Está até bonita digitalmente. O cara que fez era um fotógrafo em Brasília, foi um movimento cabeça que teve lá, há 3 décadas, e ele se isolou em Pirenópolis. E não me dá os originais, que é milhares de capas de fotos, para achar as duas que eu compus, a imagem. Mas você tem essa foto impressa? Não, tem... Não, mas o ela existe fisicamente? Só tem ela virtual pelo jornal Correio Brasiliense e uma página. Mas você tem uma reprodução de jornal. Isto, mas publicada na internet. Lá no jornal Correio Brasiliense, acho que ninguém está disposto a mexer no baú. É o seguinte, primeiro que tem arquivista pago para isso em todos os jornais, né? Eles vão querer um dinheiro para isso, mas eles vão mexer, se você quiser. E eu tenho a data. Se você tem a data, é fácil, porque a data você acha a publicação. Pela publicação, você acha o nome do fotógrafo. Com o nome do fotógrafo, eles acham no arquivo relativo à data. E daí, se eles não te mandarem a foto em alta resolução, olha como a tecnologia é muito bacana com a gente. Hoje em dia, existe um negócio chamado upscale de imagem. Você consegue transformar uma imagem que tem pouca resolução, você consegue compensar ela com algoritmos matemáticos
em até 4 vezes o tamanho original, tornando uma imagem que não tem resolução uma possível imagem com resolução. Segredos do mundo editorial. Saiu uma edição especial, aquela que eu mostrei para vocês, do Fahrenheit 451, que tem uma galeria de capas internacionais. Diversas daquelas capas não tinham resolução de impressão. Eu fui achei o melhor sistema de upscale que existe, né? Existia na época, 2 anos atrás, já está muito melhor hoje, né? E com esse sistema eu fiz essa melhoria de resolução de 7 das 20 capas que constam lá, né? Então, tornando as capas não só com qualidade de resolução, mas com uma qualidade muito boa de resolução. Então, se você tiver um original, mais ou menos, hoje em dia, existe solução para o seu problema. Acho que podemos conversar um pouquinho depois. Tá bom. Então, vou estar por aí. Ó, tem aqui. Aqui na frente. Aqui. Diga seu nome, por favor. Olá. Obrigado. Celso. Boa. Minha colocação é assim, né? A gente sempre, quando eu digo isso, porque tem a capa, já que a gente está do design da capa do livro, daquilo que ela te comunica. A gente pega, por exemplo, eu me lembro de livros antigos, de quando garoto, e aquilo marcava. E eles conseguiam traduzir, passar para a pessoa uma história, contar uma narrativa. Por exemplo, os livros da coleção Vagalume. Coleção Vagalume. Você pega aquele livro, quando eu era garoto, eu li aquele livro do Ziraldo, Pé, não sei o que era, que ele contava a história do Pelé, mas que falava que um pé queria ser bailarino e um outro pé queria jogar bola. Sim, eu lembro. Então, tem certas capas que marcam a gente. De certos livros que a gente acaba... Quando você lembra do livro, quando você lê Don Quixote, quando você lê... Como é que você consegue hoje, num país igual o nosso, no Brasil, que não vê muito investimento, ou quase nada, ou não se pensa nessa questão de mostrar para essa moçada que existe um mercado, que existe vamos dizer assim, uma linguagem de mercado para eles trabalharem, que é uma coisa que pode despertar. Como é que fazer para despertar nessa moçada jovem que está nessa turma que está vindo hoje, que muitas vezes não está nem ligada ao livro, já é uma moçada mais digital, e fazer com que isso, ou se existe hoje também no Brasil, alguma coisa, já algum tipo de movimento que está fazendo, mostrando caminhos. Olha, tem curso aqui, tem projetos ali, que você possa transferir essa didática de pensar e botar em prática isso e fazer com que o cara consiga buscar seu caminho, trabalhar ou desenvolver e trazer novas pessoas para esse mercado. Um dos papos, né, uma das coisas, são papos como esse. Né? Você apresentar num evento de grande público, sabe? Você ter uma mesa aberta, gratuita para as pessoas, fazer com que as pessoas se interessem em conhecer mais sobre isso, né? Também palestras em escolas, lives gratuitas, né? Expandir esse conhecimento. Além disso, cursos como, por exemplo, o que a LabPub dá, né? Tá certo que ela tem, alguns cursos são mais para o mercado profissional, mas tipo, quantas pessoas já não se inscreveram em cursos que a gente deu, tipo, querendo aprender mais apenas? Né? O Delfim, inclusive, ele dá um curso de design de capas, né? Então, inclusive, começa sábado. Desculpa. Esse é o merchan? Tá bom. Esse é o merchan, inclusive, começa sábado. Mas eu acho que é isso, acho que pode continuar. E eu acho que a questão ainda vai além da capa, né? É uma discussão muito ampla. E quando você estava falando, uma coisa que eu fiquei pensando é que talvez essas capas nos marcaram tanto porque as histórias também eram incríveis. Entendeu? Sim. Então, assim, quando você falou, na hora me veio a capa do Cadáver Ouve Rádio, que eu leio terror até hoje por conta disso. Começou ali. Foi ali que começou. Marcos Rey detonando a nossa... Então, assim, eu tenho a capa na minha cabeça, mas eu acho que daí, quando a gente fala realmente de incentivo à leitura, de mudar, eu acho que daí a gente vai mais profundamente e a gente entra no conteúdo
né? E tem uma coisa, se a gente tem que falar com os jovens, a gente tem que usar a linguagem deles. A gente também não pode querer, vou impor como se eu fosse muito melhor. Eu odeio esse papo de, nossa, porque na minha época, porque na minha geração... Na nossa época, na nossa geração, os nossos pais achavam a nossa época, a nossa geração, um horror. É a mesma armadilha que o Biocara falava, né? De sermos como nossos pais, né? Exatamente. Mas é o novo que sempre vem, ele dá a mesma resposta na música, tá ótimo. É isso. Eu fico com a parte boa. É isso. Né? Ela quer fazer uma pergunta também? Ali. Cadê? Tá chegando. Tá chegando. Tchu-tchu. Pra você foi o Cadáver Ouve Rádio, pra mim foi o Sfarion. Nossa, é muito bom também. Fudido. Boa tarde. Oi. Meu nome é Caroline. Tudo bom? Tudo bom. Eu queria saber, além do briefing, né, a busca de referências, como que você inicia o seu processo criativo com relação às capas? Eu posso falar pra você que eu leio o briefing que vem da editora, as informações, ou no caso de um livro de autor independente, eu levanto esse briefing, faço esse levantamento de informações, e geralmente tem um prazo para executar essa capa, né? A primeira coisa que eu faço, por incrível que pareça, é não fazer nada. A primeira coisa que eu faço é vejo o tempo que eu tenho para fazer, e às vezes são 2, 3 semanas. A primeira semana eu não encosto naquilo. A primeira semana eu deixo aquelas informações trabalhando na minha cabeça no inconsciente. Porque quando eu for chegar lá, eu vou ter visto outras referências, vou ter visto coisas que não tem nada a ver com aquilo, e eu vou poder fazer aquele jogo que eu expliquei, de referências cruzadas, tal. A cabeça, quando se foca muito numa coisa, às vezes ela fica presa numa tentativa de solução e ela não alcança. Se você deixar a cabeça relaxada, sabendo que a questão está lá, pronta para resolver, né? A hora que você for pensar nessa questão, você vai estar com a cabeça um pouco mais sossegada para resolver. Então eu prefiro deixar tudo no inconsciente no começo e depois partir para a solução com uma visão renovada. É que nem quando você escreve alguma coisa e você relê logo em seguida para ver se tem algum erro, né? Às vezes tem algum erro e você não consegue ver. Por quê? Porque você mesmo escreveu. Então, se você der um tempo de uma semana, se der para você fazer isso, der um tempo de uma semana e volta lá, e você relê, você vai pegar facilmente diversos erros, né? Por quê? Porque você vai ter tido um distanciamento, né? Esse distanciamento é muito bom para a criatividade, é muito bom para a resolução de problemas, né? E eu acho que esse processo é muito legal. Claro que, se chegar um editor e falar, nossa, eu tô com uma capa problemática, você precisa resolver para amanhã, né? Esse meu processo de distanciamento se resume a assistir um episódio de seriado ou algo do tipo, e depois voltar para o problema, porque às vezes eu tenho só algumas horas para resolver. Mas, tipo, algum mínimo de distanciamento eu tento dar, para poder refrescar um pouco a cabeça. Muito bom. E mais uma. E mais uma, claro. 2 em 1. Você chega a ler os livros antes ou depois, ou Pergunta prefere... clássica dos clássicos, né? Ou prefere Que não pode faltar em conversas como essa, e a resposta é, às vezes, né? Depende de duas coisas. Depende da editora mandar o livro para você, seja digital, ou seja uma cópia impressa do livro sem revisão, às vezes, tal. E depende de você ter tempo, né? Então, se eu tenho tempo e a editora me manda o livro, né? Tem um livro agora que estou fazendo para a Globo, que a Globo me mandou o livro sem revisão e tal. Eu estou lendo o livro, né? Porque eu acho importante conhecer o material. Agora, se você não tem esse tempo, você tem que pedir para o editor, né? Assim, me manda um resumo o mais completo possível do livro, né? E se o livro já existe lá fora, me dá pelo menos o título original do livro para eu poder pescar o livro na internet e achar resumos, achar resenhas, para você poder se inteirar melhor do assunto do livro, né? E isso é o que acontece na maioria das vezes, tá? Pessoal, a gente precisa encerrar. Antes de encerrar, uma coisa... A gente falou muito de capa de livro de editoras, tal,
Mas o Delfim, ele fez a capa. Cadê o pessoal aqui do... Eu não vou lembrar o nome certinho do prêmio, mas é o prêmio de não ficção. É o prêmio Kindle de literatura, categoria não ficção. Não ficção. Foi no primeiro ano, né, do prêmio que aconteceu isso. Eu acho que foi. Foi a revelação em Paraty, né? Exatamente. Ele que fez a capa do livro que ganhou em primeiro lugar, do Eduardo Geyer, que estava aqui, veio aqui, participou como mediador. O livro se chama Outra Guerra das Malvinas. É um livro, é um livro incrível, né? Que eu espero que o livro tá digital, né? Sim. Né? Então vocês, por favor, baixem o livro, leiam. É um baita livro reportagem. O Eduardo Geyer, para vocês saberem, ele é um cara muito novo, mas, por exemplo, ele foi o correspondente do Estadão no início da guerra da Ucrânia, por exemplo. Ele estava lá. Estava lá. Está lotado em Brasília agora, né? E é um cara realmente incrível. Ele esteve aqui ontem, foi isso? Não, ou no fim de semana? Domingo. No domingo. E eu tô com medo, né, de começar uma guerra, porque onde ele aparece, onde ele tá, tem uma guerra. Né? Bom, enfim, esperemos que isso não aconteça, né? Sem guerras por aqui. Né? E queria te fazer uma pergunta. Eu tenho uma você mania. Também? Eu tenho uma mania de fazer uma pergunta ao final. Então pergunte. O Jô Soares mandava beijo do gordo. Eu mando uma pergunta. Aquele negócio, né? Delfim, o que é a vida? O que é a sua vida? Resuma. A, de amor. B, de baixinho. Qual capa de livro que já existe que você adoraria fazer? Não vale as que estão em projeto. Pensa em um livro que existe. Não, que não. Eu não preciso pensar. Eu já falei para vocês isso aqui. Né? Eu fui coordenador editorial da Aleph por muito tempo. Mexi no brinquedo. Fiz capas do Isaac Asimov por muito tempo para a Aleph. Né? Elas acabaram de ser substituídas por projetos novos. Mas a Aleph também publica. E eu fiz a capa do Fahrenheit 451. Fiz a capa da versão da Globo, do 1984. E eu adoro fazer capas de distopia. E eu adoraria meter a mão no Laranja Mecânica. Essa é a capa. Já que estamos num ambiente laranja... Aí, ó. Essa é a grande capa que eu gostaria de meter a mão um dia. Muito bem. Então vamos aguardar. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Já que o encosto saiu aí, né? Vai ver que era isso. Pessoal, super obrigada. Delfim, não tenho nem como dizer. Eu sabia que seria um show. Você sempre arrasa nas suas apresentações, Valeu, nas suas gente. aulas. Obrigado por terem ficado até o fim, quem ficou até o fim. Acho legal a presença, a troca é muito boa, né? Troca de energia, troca de ideias, tá? Valeu muito por vocês terem aparecido por aqui.